Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de medidas elétricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No circuito da figura a seguir, a indicação do amperímetro A1 é de 5 ampere. Calcule a indicação do voltímetro V, a indicação do amperímetro A2 e a potência total dissipada no circuito. Então, antes da gente resolver essa questão, é interessante a gente relembrar, né, o que é um amperímetro e o que é um voltímetro. O voltímetro, tá, ele tem a finalidade de determinar a DDP ou a voltagem entre os terminais de um circuito, tá? A condição de um voltímetro ideal é ter a resistência elétrica extremamente elevada, já que a resistência elétrica do voltímetro sendo alta, ela não vai influenciar na medida que a gente está realizando, beleza? Outra coisa importante é que ser associado em paralelo a um resistor ou parte do circuito que se queira medir a voltagem. Tá? Então, a gente sempre vai ter que pegar o voltímetro e associar em paralelo ao componente que a gente está medindo. E aí, a sua representação fica exatamente dessa forma, né? Se eu for medir o resistor R, eu associo em paralelo o meu voltímetro. Já o amperímetro, tá? Ele vai ter a finalidade de determinar a intensidade da corrente elétrica que circula por trechos do circuito. É muito importante que a resistência elétrica do amperímetro ela é desprezada, pois ela vai ser tão pequena que ela não vai influenciar na medida que a gente está fazendo, beleza? Outra coisa importante é que o amperímetro ele deve ser associado em série com o dispositivo que a gente está medindo, beleza? Então, a minha representação seria aqui, ó. Então, resumindo, voltímetro em paralelo, amperímetro em série, certo? Voltando para a nossa questão, ele disse o seguinte, ó, que o amperímetro A1 está medindo 5 ampere. Então, eu sei que a corrente elétrica do meu circuito é de 5 ampere. Show? Essa corrente elétrica ela vai ser dividida por esses dois camaradas aqui, né? Ó, o caminho de cima e o caminho de baixo. Agora, o meu próximo passo é o seguinte. A gente tem que calcular qual é a resistência equivalente dessa parte do circuito para que a gente saiba qual será a resistência total do meu circuito para eu determinar a voltagem do circuito, que é exatamente o que o voltímetro está medindo. Então, veja bem, aqui eu tenho 3 resistores em paralelo, sendo que 2 resistores iguais em paralelo associado com um diferente em paralelo. Então, a ideia é o seguinte, você tem que lembrar que resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso aqui, eu sei que a minha resistência equivalente vai ser 1,5 divididos por 2. Isso vai dar 0,75 ohms. Beleza? Agora, veja bem, o meu circuito ficou assim, ó. Eu vou ter 2 resistores diferentes, né? Ó, aqui vai ser 3, aqui vai ser 0,75. Então, eu tenho que lembrar que resistores diferentes em paralelo, a resistência equivalente é R1 vezes R2, R1 mais
R2. Então, no nosso caso, eu sei que a resistência equivalente vai ser 3 vezes 0,75 divididos por 3 mais 0,75. 3 vezes 0,75 vai me dar 2,25 divididos por 3,75, que é a soma desses dois. Fazendo essa divisão, isso vai me dar 0,6 ohms. Certo? Agora, a minha associação vai ficar assim, veja bem. Se você notar, ó, aqui vai estar o amperímetro A1, na parte de cima, deixa eu voltar aqui, eu vou ter um resistor aqui de 0,4, e essa associação em paralelo, ela tem uma resistência equivalente de 0,6. A parte de baixo, ela tem uma resistência de 1 ohm. Então, aqui em cima, quando eu tenho resistores associados em série, a resistência equivalente vai ser a soma. Então, vai ser 0,4 mais 0,6, isso aqui vai dar 1. Então, para terminar, a gente tem dois resistores iguais, né? Ó, o amperímetro. Aqui em cima é 1 ohm. Aqui embaixo, 1 ohm. E aí a gente sabe que quando eu tenho resistores iguais em paralelo, eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores iguais. Então, vai ficar 1 divididos por 2, eu vou ter uma resistência equivalente de 0,5 ohms. Então, todo o meu circuito tem um REC, né, de 0,5 ohms. Agora, o que eu sei? Eu sei o seguinte, que o amperímetro A1, ele está medindo 5 amperes. A resistência equivalente do meu circuito é 0,5 ohms. Qual é a DDP que o voltímetro vai medir, né? Então, a gente sabe que quem vê, ri. Então, eu sei que U vai ser 5 que multiplica 0,5. Então, U é igual a 2,5 volts. Achei a minha voltagem, que é exatamente o que a letra A pediu, 2,5 volts. Aí, o que a gente tem que lembrar agora, que é importante? Quando eu tenho resistores em paralelo, tá? Quando o resistor está em paralelo, a corrente elétrica é diferente se os resistores forem diferentes. Porém, a DDP vai ser igual, certo? E aí você pensa aqui, olha só. Se a gente sabe que a voltagem entre os terminais é de 2,5 volts e aqui em cima eu tenho uma resistência equivalente de 1 ohm, a mesma corrente que vai passar aqui em cima vai ser a mesma corrente que vai passar aqui embaixo. Então, pensa comigo. Se aqui em cima a resistência equivalente foi de 1 ohm, que a gente descobriu aqui, e a de baixo também é de 1 ohm, a corrente elétrica, quando ela se dividir, ela vai se dividir igualmente. Então, aqui em cima vai passar 2,5 ampere e aqui embaixo 2,5 ampere. Então, qual é a indicação do amperímetro A2? 2,5 ampere. Show? Agora a gente vai calcular a potência do circuito. A potência do circuito dá pelo que o pintinho faz. Qual é o barulho que o pintinho faz? O pintinho faz pio. Então, potência é igual
Aqui eu tenho que ter cuidado, porque ele quer a potência total do circuito, aonde a voltagem do circuito é 2,5 e a corrente elétrica é de 5 amperes. Então, a gente vai ter aqui 5 amperes vezes a voltagem, que é 2,5. Então, a potência total vai ser de 12,5 watts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.